Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem sustentado a nossa vida. O Deus do impossível tem estado conosco em cada momento da nossa caminhada e nos rendemos a Jesus Cristo, nos rendemos à Sua palavra e declaramos: Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor. Sim, Jesus é o Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro agora por você, para que o toque de Deus, a mão poderosa do Senhor Jesus, venha sobre ti. Oramos para que toda ação contrária do inimigo na tua vida seja quebrada no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado toda a maldade, que seja quebrado a inveja, a ação contrária das trevas, o ataque na mente, toda a perturbação na tua mente, todo tipo de influência má, influência negativa sobre a tua mente, nós oramos para que caia por terra. Oramos também por pessoas que estão feridas de alma, feridas de coração, para que o Senhor restaure as tuas feridas, o Senhor restaure o teu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a vida de Deus tocando em você, a vida de Deus te restaurando, a vida de Deus operando na tua vida, no nome de Jesus, ser visitado agora. Oro também por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento, um tratamento para depressão, um tratamento para o câncer, um tratamento para outra doença. No nome de Jesus Cristo nós oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, à ação sobrenatural de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do teu poder e libera do teu favor, que caia por terra as correntes de Satanás, da pessoa que está em grilhões, da pessoa que está amarrada, que está presa espiritualmente, seja livre agora. Que o poder de Jesus Cristo, liberte vidas. O poder de Jesus Cristo tire cativos de cativeiros. No nome de Jesus Cristo, saia de toda a cadeia espiritual, de tudo aquilo que te prende. No nome de Jesus, nós dizemos ao vício, nós dizemos até mesmo a um pecado que tem mantido essa pessoa em cativeiro, que todo laço seja quebrado agora, que toda ação contrária seja desfeita. E Senhor, aquele que invoca o nome de Jesus, a tua palavra diz que será salvo. Por isso você que está perdido, você que está em trevas, você que chegou aqui nessa oração pela primeira vez, chama pelo nome de Jesus. Chama, porque ao aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, a luz brilhará na tua vida. O poder da vida quebrará o poder da morte e o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Eu quero declarar também a salvação em toda a tua casa. No nome de Jesus, o nosso Deus é Deus do impossível, para trazer transformação na tua casa, total, completa, que as brigas, as confusões, todo tipo de rebeldia, todo tipo de conflito na tua casa, de desrespeito, nós damos uma ordem agora a tudo aquilo que luta contra a união dessa casa, que luta contra a felicidade desse lar. Nós oramos para que caia por terra agora, oramos para que seja quebrado todo o mal em nome de Jesus. Meu Deus, toca com teu poder agora, toca Jesus com o teu poder, toca com o teu poder, Jesus. Toca com o teu poder na vida dessa pessoa. E nós declaramos, Pai, o quanto desejamos a tua presença, que a tua presença venha sobre nós, que a tua presença nos enche, que essa santa presença entre nessa casa, que a glória de Deus entre neste lugar agora e que vidas sejam tocadas pela presença de Jesus Cristo. E também declaramos agora o Salmo 91, esse salmo profético, esse salmo
de bênção, que todas as bênçãos desse salmo venha sobre essa vida, venha sobre essa família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te toque, que você seja cheio do Espírito Santo, que uma abundância sobrenatural de Deus entre no teu caminho, que portas se abram para você, que contratos que estão pendentes sejam liberados em nome de Jesus, que tudo que você está fazendo conclua com êxito, com sucesso, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua saúde, que você possa caminhar debaixo de um favor de Deus saudável, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu casamento, que você e seu cônjuge sejam muito felizes, muito alegres, que haja muita vida de Deus aí na casa de vocês, na família de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe essa oração, você recebe essas palavras proféticas aqui sobre a tua vida. Declare eu creio aqui nos comentários. Declare eu creio. E eu quero pedir a você duas coisas. Deixa a tua curtida agora aqui nessa oração, para que o YouTube mande para mais pessoas. Então deixa aí o teu like, isso é muito importante. E que você compartilhe essa oração com 5, com 10, com 100, com o máximo de pessoas que você puder. Você vai ser um canal de Deus. Tem alguém próximo de você, muito próximo de você, que precisa receber essa oração. Tem alguém muito próximo de você que precisa ser abençoado pela tua vida. Você vai ser uma bênção para alguém. Você vai ser uma bênção para um familiar teu, para um grupo que você está. Você vai ser uma bênção para um colega de trabalho. Você vai ser uma bênção para alguém hoje. Por isso, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero agora, nesse momento, compartilhar uma palavra que eu comecei ontem, falando sobre vozes externas. Vozes externas e como nós devemos ouvir a voz de Jesus e não as vozes externas. Porque a voz de Jesus, ela te leva para o caminho certo, ela te prospera. Mas as vozes externas, muitas vezes querem te destruir, querem terminar com o teu propósito antes de você viver ele. E tem gente que chegou aqui, o Senhor me deu uma palavra. Tem uma pessoa que chegou aqui que tem uma viagem para a China ainda esse ano. E o Senhor me disse que está dando grandes livramentos e coisas que não estavam bem ajustadas estão indo para o lugar. Coisas que não estavam ajustadas estão indo para o lugar na sua vida em nome de Jesus. Tem uma mulher também chamada Marisete que está me ouvindo ou é próxima de alguém que está aqui nessa live. Deus está te visitando, Marisete, e o Senhor me mostrou uma grande decepção que houve na tua vida. Houve uma grande decepção, o inimigo tentou, lhe abater de uma maneira. Creio que o que você viveu, você não estava aguardando, mas Deus vai restaurar a tua vida.
Deus vai restaurar a tua vida e você vai ver um grande agir de Deus em teu favor. Tem pessoas que estão aqui nessa oração que vão experimentar de uma bondade muito grande de Deus. O Senhor me mostra que há uma mulher que está aqui me ouvindo, faz aniversário dia 5, na verdade já fez, né? Aniversário dia 5 de abril, ela é de 5 de abril. E Deus está te visitando agora. Deus está te entregando algo nas tuas mãos. Deus está te entregando algo nas tuas mãos. E eu creio que isso é uma resposta de oração. Seja você quem for que está aqui, que é de 5 de abril, Deus está te entregando uma resposta de algo que você pediu, de algo que você estava aguardando, em nome de Jesus. E eu vejo como um frescor de Deus que está vindo sobre a tua vida, isso vai te dar um refrigério, isso vai te dar um ânimo novo, em nome de Jesus. Tem gente que entrou aqui nessa oração com muita dor de cabeça e com muita tontura, talvez uma labirintite, e eu quero declarar saúde sobre a tua vida. O poder de Deus está tocando você agora, em nome de Jesus. E se tem pessoas aqui que sofrem de labirintite, de tonturas muito grandes, que Jesus Cristo dê saúde agora e que você seja tocado pelo poder de Deus, que toda doença renda-se ao nome de Jesus Cristo. Renda-se ao poder curador de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Por isso, se tem pessoas aí da tua família que sofrem de tontura, de labirintite, mande essa oração para essa pessoa, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar essa palavra que Deus me deu e eu quero falar da voz da incompreensão. É uma voz que todos nós temos que vencer. A voz da incompreensão. Em 1 Crônicas 15, 29, a Bíblia nos diz: Mical, filha de Saul, viu o rei Davi dançando e celebrando e o desprezou em seu coração. A Bíblia diz que a arca chegou a Jerusalém e Davi estava tão feliz, estava tão alegre, que ele começou a dançar, pular, adorar o Senhor. Foi uma festa quando a arca chegou a Jerusalém. Havia ali, sabe, a corte de Davi, o povo, havia os filhos de Davi, estavam todos reunidos ali alegres que a arca do Senhor estava agora em Jerusalém. E a Bíblia diz que Mical estava observando Davi do telhado e do telhado da janela e ela desprezou Davi. Ela desprezou, ela disse: que vergonha, o que Davi está pensando? E a Bíblia diz que eles tiveram uma briga muito feia. Mical desaprovou a conduta de Davi e brigou com ele, enfim, daí é uma história. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que muitas vezes nós vamos ter essa voz contra nós, a voz da incompreensão. O que Davi estava fazendo era uma coisa dirigida por Deus, ele estava louvando, ele estava adorando, era o que Deus queria. Mas a mulher dele não entendeu isso. Eu quero que você entenda que muitas vezes você vai ser incompreendido. Sim, você vai ser incompreendido, as pessoas não vão entender o porquê da sua entrega, o porquê da sua adoração, o porquê da sua obediência, o porquê, sabe, que você faz tanto pelo reino, ou você, sabe, trabalha tanto por um propósito que Deus colocou na tua vida, por algo que Deus colocou na tua vida. As pessoas não vão entender tudo isso, mas você não foi chamado para agradar as pessoas, você foi chamado para obedecer a Deus. Quando Deus te der uma direção, avance com firmeza, com humildade. Quem não entende a sua missão vai, de alguma maneira, criticar a sua paixão. Por isso, grava o que eu vou te falar. Essa voz da incompreensão vai tentar, de alguma maneira, sabe, tirar da tua cabeça e do teu coração algo que foi Deus que colocou. Porque nem sempre o que Deus fala com a gente vai ser aceito pelas pessoas. O que Deus fala com a gente muitas vezes vai ser incompreensível para algumas pessoas. As pessoas muitas vezes vão julgar,
as pessoas vão criticar, as pessoas vão dizer, sabe, por que você está tão envolvido com determinada coisa, mas elas não entendem o que Deus falou no seu espírito, elas não entendem o compromisso que você tem com o reino, o compromisso que você tem com Deus. Sabe, é que nem a igreja. Eu faço muitas coisas que parece que eu sou o pastor da igreja, mas eu não sou o pastor da igreja. Eu comecei essa igreja com a minha esposa, essa igreja aqui de Alphaville, fui eu e a minha esposa que começamos, certo? E chegou um tempo que a gente não estava conseguindo cuidar bem. A gente até gostaria de cuidar bem da igreja, mas sabe, Deus me posicionou em uma outra frente dentro do reino. E o que nós fizemos foi passar para um outro pastor. Passamos tudo. Passamos toda a estrutura que nós montamos, passamos todos os recursos que estavam no caixa e colocamos nas mãos desse outro pastor. E sabe por quê? Porque recebemos a direção de Deus para isso. As pessoas disseram, puxa, isso é loucura. E agora vocês não têm o controle? Nós não precisamos ter o controle. Nós queremos só servir. Nós queremos só servir, nós queremos congregar. E sim, eu me esforço pela igreja, muitas vezes financeiramente. Todo domingo, quando eu não estou em viagem, eu estou ali ministrando na igreja. Ajudo em conselhos, dou conselhos para a igreja, sabe? Me preocupo muitas vezes com as pessoas que estão ali dentro, mesmo eu não sendo o pastor principal da igreja. Mas, sabe, as pessoas podem não entender o que eu faço, mas é o que Deus coloca no meu coração. Eu sempre lutei pela igreja e sempre vou lutar pela igreja, porque eu acredito que a igreja é uma coisa de Deus aqui nessa terra. E a Bíblia diz que os portões do inferno não podem prevalecer contra a igreja, sabe? E eu tenho isso no meu coração de lutar, de ajudar, de fazer o meu máximo pela obra de Deus, porque eu sei, eu conheci Jesus dentro de uma igreja. Eu sei que tem gente que conhece Jesus fora de uma igreja, mas eu conheci dentro de uma igreja. Foi quando me convidaram para entrar dentro de uma igreja que ali eu aceitei Jesus. Eu tive uma experiência com Deus quando entrei dentro da igreja. Então, assim, é o tipo de lugar que eu vou amar toda a minha vida. Sabe, pode a igreja ser imperfeita, pode os homens falharem com a gente, pode as pessoas não reconhecerem muitas vezes o que a gente faz. Eu tenho um negócio com Deus, eu tenho uma aliança com Deus e vou amar a igreja enquanto eu viver, certo? E esse mesmo amor eu mostro para os meus filhos, né? Que por mais que eles sejam bem-sucedidos aqui nessa terra, por mais que Deus os abençoe, por mais que eles cresçam aqui nessa vida, por mais que tenham sucesso nos negócios, por mais que sejam pessoas que, sabe, vão ter a vida deles, eu sempre mostro para eles, façam tudo o que vocês puderem pela igreja. Por quê? Porque é nisso que eu acredito. Então, muitas vezes você não vai ser compreendido. Sabe, ontem eu estava num jantar e me perguntaram, qual que é o horário do culto que você vai pregar amanhã? Eu disse, olha, eu vou pregar às 9 horas da manhã. E daí eles disseram assim, puxa, mas 9 da manhã é muito cedo, é o único dia para dormir. Eu disse, sim, mas eu entendo que é uma primícia. É uma primícia o fato de eu ir pela manhã na igreja. É uma primícia porque, claro, eu acordei essa madrugada às 3 da manhã, certo? Até alguém me perguntou aqui no YouTube, eu vi um comentário no YouTube, cadê o vídeo da oração das 3 da manhã? Gente, não fiz vídeo. Não fiz vídeo da minha oração. Né? Eu não fiz vídeo da minha oração. É uma oração no secreto, pedindo a presença de Deus. Eu fiquei aqui, sabe, por um tempo, orando, buscando a Deus, pedindo a presença do Senhor. Não é o tipo de coisa que eu queria publicar, era uma oração no secreto, é eu, Deus, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo, sabe, para que hoje Deus faça coisas grandes, hoje Deus faça coisas tremendas. Então, é nisso que eu acredito. Sabe, a minha fé está no Deus vivo, no Deus que quer, sabe, o meu melhor, a minha excelência, a minha entrega, e às vezes você não vai ser compreendido. E tá tudo bem não ser compreendido pelas pessoas, tá tudo bem, porque é assim mesmo, com Jesus foi assim. Então, entenda a sua missão,
Entenda a sua missão e viva a sua missão, mesmo que alguns não entendam. Essa é a palavra, essa voz externa é uma voz que você tem que calar aí na sua vida. A voz da incompreensão. As pessoas não vão compreender a sua entrega, não vão compreender, sabe, o caminho que você vai seguir, mas você tem que seguir naquele caminho. Sabe, meu avô já é falecido. E quando eu comecei no ministério, eu disse para o meu avô que era isso que eu queria servir a Deus, eu disse para ele. E ele, assim, naquele primeiro momento, ele reprovou, sabe? Porque ele disse, não, você tem que fazer outra coisa. Eu disse, mas vô, esse foi um chamado de Deus na minha vida. Logo, logo ele veio a falecer, sabe? E eu digo assim, eu fiquei um pouco chateado naquele momento, mas ao mesmo tempo eu pensei, puxa, ele quer o melhor para mim, então tá tudo bem. Porque às vezes as pessoas não vão compreender. Elas não vão compreender e tá tudo bem, porque às vezes, sabe, eles não têm a perspectiva que você tem sobre algo de Deus. Sabe? E um detalhe, você segue uma palavra de Deus, você segue uma direção de Deus e você não tem as garantias. A única garantia que você tem é o que o Espírito Santo tem dito para você. A única garantia que você tem é o que Deus falou. Eu e a minha esposa estávamos compartilhando essa semana, nós conversando, e ela disse assim, olha, acho que a gente era meio louco assim, ela disse, porque é o tipo de coisa que talvez hoje nós não faríamos, ela disse, porque nós morávamos numa casa de tábua, no fundo de um pátio, e, sabe, contávamos as moedas para sobreviver, acreditando numa promessa de Deus, acreditando em algo, sabe, que era tão distante de nós. E por vários meses, o sustento da casa veio através do salário da minha esposa, que ela trabalhava no gabinete da juíza. Minha esposa é advogada, tem carteira da ordem, tudo, só que hoje ela trabalha só para mim. Ela não trabalha fora, né, porque a gente tem muito contrato, patrocínio e outras coisas, então ela trabalha exclusivamente para mim hoje. Mas naquela época, gente, era muito difícil. E a gente conversando sobre isso essa semana, que tudo era muito louco, porque, sabe, e veio filho, e a gente acreditando numa promessa de Deus, e sabe, a gente não olhava para as dificuldades, não olhava para as limitações, não olhava para a maneira como a vida estava seguindo, a gente simplesmente acreditou no propósito de Deus, na missão de Deus e mergulhou. E eu acredito que esse é o segredo, é você não dar ouvidos à voz da incompreensão. Pode ser uma coisa muito louca que você está fazendo, mas você sabe que aquilo ali é uma direção de Deus para você. Então você segue aquela direção, você recusa as outras vozes e Deus começa a te abençoar, Deus começa a liberar coisas sobre a tua vida e é isso que você tem que entender. Vai haver a voz da incompreensão, as pessoas não vão entender que há poucos dias atrás você estava pecando ali fora, você estava se envergonhando, sabe? As pessoas não vão compreender agora o porquê que você mudou tanto de vida, mas elas, sabe, elas vão falar, mas isso, sabe, pouco importa para você. O que importa é o que Deus está falando com você, o que importa é a obra que Deus está fazendo aí na tua vida, é isso que importa. Importa é o que Deus está colocando no teu coração. Se as pessoas vão te aceitar, se as pessoas não vão te aceitar, se as pessoas vão te julgar pela tua vida, se as pessoas vão te julgar por aquilo que você fez, isso pouco importa. Isso pouco importa. O que importa é que você está seguindo uma direção de Deus. Você está seguindo uma palavra que Deus te deu. Você está seguindo uma orientação do Espírito Santo. Você está seguindo algo que Deus colocou aí no teu coração. E você tem que se mover por aquilo que Deus colocou aí no teu coração. Aleluia! Aleluia! Você tem que se mover por aquilo que Deus colocou aí no teu coração. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Eu quero orar por você agora. Amém? E se você ainda não deixou o seu nome para a gente orar, vá lá no meu site depois, www.vinicius17.com.br e coloque seu pedido de oração lá. Eu vou levar todos os pedidos de oração para a Escola de Profetas que nós teremos agora semana que vem.
certo? Vão ser 2 dias de escola. Está vindo gente de vários países para essa escola de profetas. E nós vamos deixar no altar todos os pedidos de oração. Nós vamos imprimir todos os pedidos de oração e vamos colocar em cima do altar durante toda a escola. Durante toda a escola vai ficar os teus pedidos de oração ali, nós vamos orar pelos pedidos de oração e vamos clamar a Deus, e vamos clamar por milagres, vamos clamar pelo sobrenatural de Deus e muita coisa boa vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo, certo? É um clamor que eu vou levantar, inclusive, dentro da escola eu vou tirar algum tempo ali para levantar um clamor. Vai ser, sabe, muita gente intercedendo pelo teu pedido. Nós vamos levantar um clamor por todo pedido de oração. Essa escola de profetas vai ser incrível. Eu trouxe 3 preletores de fora para essa escola e eu creio que você vai aprender a ouvir muito a voz de Deus, você que está inscrito para essa escola de profetas. E se dentro de você pulsa esse desejo, sabe, de participar de um evento profético, de estar num ambiente como esse, entre em contato com a minha equipe e vem participar dessa escola de profetas. Vai ser um divisor de águas na tua vida. Amém? E na quinta-feira eu vou lançar o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. E o subtítulo do livro é Pense Sempre Grande. É o primeiro livro que eu escrevo sobre mentalidade e eu sei que vai abençoar a vida de milhares de pessoas. Eu estou com uma expectativa muito grande. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo quando eu estava vindo do Rio de Janeiro. E Deus falou uma coisa comigo ali que foi muito tremendo e eu creio esse livro vai fazer parte de um novo tempo na minha vida. Então eu creio, ele nem saiu ainda da gráfica, ele vai sair segundo da gráfica, mas ele já está abençoado. Esse livro já está abençoado. Amém? Ele já tem algo de Deus ali muito grande que Deus colocou nesse livro. Amém? E eu quero pedir a cada pessoa que está aqui, nós vamos ter às 9 da manhã, nós vamos ter o nosso culto. Eu vou transmitir ao vivo aqui, eu convido você a estar na transmissão ao vivo desse culto, tá? Porque eu vou trazer uma palavra hoje, que vai ser uma palavra corretiva, exortativa, né? Mas uma palavra profética também, uma palavra profética. Eu vou ensinar você a ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que atrai a bênção de Deus. Eu vou ensinar você isso hoje. Amém? Então participe do culto. Quem vai estar no presencial é Santa Ceia. E se você quiser no online também participar da ceia, já prepara tudo aí, né? Pega pão, pega suco de uva e prepara a ceia para a tua família, para você fazer online. Se você está distante, está em outro país, enfim, nos acompanha, você vai poder participar da ceia junto com a gente e vai ser algo incrível, vai ser uma grande bênção. Amém? E quero pedir mais uma coisa para cada um de vocês aqui. Me ajuda a compartilhar essa live. Você me ajude a compartilhar. Manda essa live, essa palavra para os teus amigos, para os grupos que você está. Tem alguém que precisa vencer essa voz. Sabe? Tem gente que cede por causa da voz do povo. Mas a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? A voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. E se você quer apoiar o nosso canal, vá até o meu site e veja como você pode nos apoiar. Tenho certeza que Deus é fiel. Deus é fiel com cada pessoa. Cada pessoa sabe que tem um coração generoso, um coração de entrega, um coração que honra. Amém? Se Deus tocar no seu coração de apoiar o nosso canal, vá até o nosso site. Gratidão também por quem usa o Superchat aqui. Gratidão por quem é membro do canal. Eu quero orar agora pela tua vida e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo de Deus, libera do teu poder sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração agora. E que vidas sejam tocadas, vidas sejam transformadas. Que haja um liberar do Espírito Santo agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Toca com o teu poder, meu Deus. Toca com o teu poder. A minha oração, Pai, é que haja uma transformação radical na vida de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor transforme vidas, transforme realidades, mude histórias, Pai. Tu és o Deus do impossível.
O Deus do impossível, Tu és o Deus que pode todas as coisas. O Deus que pode todas as coisas. Libera do Teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. E que essa pessoa seja visitada pela glória de Deus. Que o poder de Deus toque a vida dela. Que o poder de Deus toque a vida dela. Senhor Jesus Cristo, toca com o Teu poder na vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui. E que esse poder toque agora neles. Esse poder toque na vida deles. Senhor Deus, que a partir do dia de hoje, toda voz da incompreensão, toda voz da incompreensão que tem falado com eles, toda voz, Pai, que tem travado seus projetos, que tem travado o seu andar, em nome de Jesus, que haja um destravar agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Haja um destravar, haja um liberar do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia, haja um liberar do Espírito Santo. E você que está sentindo um peso nos ombros, um peso no pescoço, que o jugo seja quebrado agora. Em nome de Jesus, que o jugo seja quebrado agora, todo o peso espiritual que você carrega, tudo aquilo que tem pesado sobre ti, que você seja livre agora. Que você seja liberto agora, que o poder de Jesus Cristo toque a tua vida. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Deus toque a tua vida agora e que haja transformação, haja mudança, haja libertação, que a vida de Deus toque em você, a vida de Deus toque em você. Jesus, toque-os com o teu poder agora, toque-os com a tua graça agora. Que a tua vida, Pai, a tua vida toque nessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Toca com o teu poder, Pai. Toca com a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Toca, Pai, no nome de Jesus. E eu oro para que milagres, sinais e maravilhas sejam liberados agora sobre a vida de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração agora. Manda essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Me ajude a compartilhar essa oração. Seja um canal de Deus para alguém. E até às 9 da manhã, se Deus quiser. Paz, queridos.